Olá, tá me ouvindo bem? Dá um sinal aí pra mim, só pra eu saber como é que tá o áudio. Muito bem. Boa noite, meu povo. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Quem vai estar aqui com vocês sou eu. Oh, que coisa linda, Drica. Boa noite, querida. Ótimo. Que bom. Essa noite eu estarei com vocês. O pastor Jades me deu essa missão, né, de trazer um pouquinho da reflexão da palavra. E aí a gente é, mantém aquele mesmo ritmo, né, que ele faz, onde a gente fala aqui, vocês também comentam aí, e a gente vai tentar se comunicar nesse período de tempo, né? Primeiro, eu tô com muita saudade de vocês. É muito bom quando estamos reunidos e acompanhar a exposição da palavra através do Instagram tem sido um presente em nossas vidas. Boa noite, deixa eu ver quem tá aqui. Olha, já tem bastante gente, né? Graças a Deus. Então, minha gente, deixa eu começar fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor. Feche aí os seus olhos onde você estiver e vamos falar com o Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Agradecemos essa oportunidade de meditarmos um pouquinho na tua palavra, de podermos trocar, Senhor, esse conhecimento que o Senhor tem disponibilizado através do teu Santo Espírito. Peço que o Senhor fale conosco, peço também que o Senhor esteja abençoando a vida da tua igreja, a vida das pessoas que estão em suas casas, que o Senhor esteja dando saúde para as pessoas, ó Deus, curando os enfermos, abrindo portas de trabalho mesmo. Nesse período de isolamento social, nós contamos com os teus milagres, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Tá. Vamos todos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João e nós vamos ler no capítulo 14, do verso 1 até o verso 14, tá? A gente vai ler e depois vai conversar um pouquinho a respeito, né, desse texto, algumas coisas que eu pude aprender. Confesso que aprendi algumas coisas bem interessantes a respeito desse texto. Capítulo 14, o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhes disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? E tu não crês? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? A palavra que vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai.
e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Amém? Que texto maravilhoso, né? Olha aí. Depois você pode conferir bem direitinho. E aí, antes da gente falar um pouquinho, né, sobre esse texto, vamos nos localizar na história, né? Quem está acompanhando as quartas-feiras, então sabe mais ou menos o que é que aconteceu antes desse texto, né? Jesus estava se preparando, né, para no período da Páscoa para ser traído e ser entregue, né, para ser condenado à morte. E ele se reuniu com seus discípulos, e que as pessoas puderam, aliás, que os discípulos puderam estar com Jesus uma última vez, né? E fazer aquela refeição e tudo mais. Naquele momento, Jesus ele já estava se preparando, né? O seu espírito já sabia que ele seria entregue à morte. Então ele já estava se preparando para isso. Da mesma forma, ele também havia preparado os discípulos. Ao longo do seu ministério, ele vinha falando que ele seria morto, que ele seria traído, né? Que em 3 dias o templo seria derrubado, que seria, aliás, que o templo seria derrubado e reconstruído em 3 dias. Então Jesus ele havia feito todo esse preparativo, né, aos seus discípulos, para que suas emoções estivessem prontas, né, para aquele momento tão difícil. E aí, naquela noite, né, Jesus anuncia que haveria um dentre eles que seria o traidor. Ele já vinha falando sobre isso, mas naquela noite o traidor. Naquela noite também, ele, numa conversa com Pedro, ele disse que Pedro negaria 3 vezes. Então havia uma certa tensão ali no meio dos discípulos. Um iria trair, o outro iria negar, e Jesus seria entregue à morte. Então, após esse período, também haveria um momento em que a fé, né, dos seus discípulos seria testada, uma fé que seria colocada, né, à prova. E os discípulos viviam um momento de tensão. Eles queriam se preparar melhor, porque, embora Jesus falasse tantas vezes, muitas vezes eles ficavam em dúvida a respeito daquelas declarações, né? Às vezes não faziam muito sentido para eles. E Jesus começa esse texto trazendo uma palavra de consolo aos discípulos. Ele diz assim, ó, não se perturbe o vosso coração. E aí, só nesse versículo a gente já teria panos para manga, né? Para falar a respeito de coisas, para destrinchar coisas que seriam úteis para nós nesse período de pandemia. Por exemplo, quando ele diz não se perturbe, ele está dizendo: olha, mesmo que você esteja vivendo um período difícil, mesmo que a angústia tome seu coração, mesmo que você esteja aflito, desanimado, mesmo que seu coração esteja abalado, esteja desarrumado, fora de ordem, não se perturbe, né? Não fique aflito, não dê lugar a essa aflição, a essa angústia que costuma vir no nosso coração. E ele diz assim, ó, credes em Deus. Então Jesus, nos dias difíceis da nossa vida, nos dias de grande angústia, nós devemos lembrar, nós devemos a nova fé que o Senhor tem produzido em nós e devemos crer em Deus, não somente em Deus, porque Deus é em crer em algo tão generalizado, não é algo tão grande. As pessoas têm desenvolvido a ideia de que Deus ele é uma pessoa que está indiferente, né, com as nossas crises, com os nossos problemas do dia a dia, com as nossas angústias, quando isso não é verdade. Deus ele está intimamente preocupado com a nossa felicidade, está intimamente preocupado com o nosso bem-estar, com o nosso crescimento, com o aumento da nossa intimidade com Ele. Então, essa ideia de que Deus é uma pessoa que está tão longe, despreocupado, é uma ideia que não consiste com os ensinamentos de Jesus.
E aí, quando ele diz, ó, creia em Deus, mas se não for suficiente crer em Deus, creia também em mim. Por que é tão importante essa colocação de Jesus Cristo? Porque Jesus é pessoal. Jesus veio, né? Se fez homem, se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele sentiu nossas dores, sentiu nossas angústias, nossos medos. Ele sofreu, né? Ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Nos momentos de crise, nos momentos de angústia, nos momentos de medo, creia em Deus. E se Deus estiver na sua concepção muito distante, creia em Jesus, né? Crede em Deus, mas crede também em mim. E aí, quando ele fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, a gente precisa se lembrar que os discípulos, eles iriam passar por dias difíceis após a morte de Jesus. Seriam dias de grande turbulência, né? Na vida deles, né? De repente a fé deles ficaria um pouco abalada, porque aquele Jesus que trouxe tantos milagres, que fez tantas coisas maravilhosas, de repente não poderia mais fazer, estaria morto, né? E agora, né? Eles passaram a ser perseguidos, passaram por causa do impacto que a sua mensagem estava causando na sociedade. Então, apesar da perseguição, apesar da morte que viria, né, pela perseguição, e para alguns a morte foi bem dolorosa, foi bem cruel. Apesar de tudo isso, a certeza de que o Senhor tem um local esperando para nós, né? Ele diz aqui, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus é uma pessoa que sempre traz palavras verdadeiras. As palavras do Senhor a gente pode guardar no coração e ter plena convicção de que essas palavras, elas são de verdade. Então, se não fosse desse jeito, se não houvesse um consolo posterior, ele teria dito. Mas ele diz, apesar de tudo que se foi enfrentado na vida, tenho certeza de que nós teremos um lugar na casa do Pai que Ele estaria preparando para nós. E aí, ele continua falando com os discípulos, porque era como se fosse aquele momento de despedida, né? Ele tá ali com o grupo dos 11 e estava já se despedindo, porque a partir daí ele iria lá orar, iria para o Getsemane se preparar para ser entregue aos soldados. O traidor iria trazer os soldados romanos para levá-lo para ser julgado e condenado à morte. Então ele precisava daquela palavra de consolo, de conforto aos seus discípulos. A gente tem passado por dias difíceis. Muitos de nós têm enfrentado perdas de familiares, têm enfrentado de amigos, têm tido que lidar com desemprego, né? Muitos perderam seus empregos nesse período de pandemia e estão lidando com as angústias da alma, né? E aí a gente vê que Deus tem provido o alimento, Deus tem sido fiel, tem manifestado o seu amor através de tantas outras pessoas. Mas mesmo assim, a gente ainda se encontra muitas vezes perdido dentro da nossa, né, turbulência, da nossa inquietação. Para esse momento, a gente precisa pegar essa palavra de Deus que diz assim, olha, não se turbe, né? Não se perturbe o vosso coração, não se aflija o vosso coração. Crede em mim, porque quem melhor para ver as nossas necessidades? Como a gente tem vivido nessa sociedade atualmente, a gente tem vivido também dias de grande graça. Pessoas que às vezes não conseguia, mesmo de um dia de suor e de muita labuta, levar, né, o pão de cada dia, as pessoas têm sido agraciadas com cestas básicas, com roupas, com calçados.
E aí a gente vê que o suprimento do Senhor tem chegado. As pessoas não têm podido sair às ruas, não têm podido lutar pelo pão de cada dia. Algumas pessoas precisam trabalhar nos sinais, né? Limpando o para-brisa dos carros para conseguir suas moedas. Não que a gente concorde com esse fato social, mas muitas pessoas fazem isso. E para essas pessoas, graças a Deus, tem chegado o suprimento. Isso é motivo da gente engrandecer o nome do Senhor. Deus é aquele que faz surgir flores no meio do deserto, que faz surgir mananciais quando a gente está vivendo as nossas crises. E a gente precisa estar bem atento, porque normalmente a gente enche o nosso coração com queixas, com reclamações e acaba se transformando numa pessoa ingrata. E precisamos ver que o Senhor, ele continua trazendo suprimento a cada dia. Ele continua alimentando nossa alma, nosso espírito. E para isso a gente precisa desenvolver gratidão. Quando ele diz que a gente deve crer, a gente deve buscar desenvolver. É inabalável no Senhor. Isso é fácil? Não. Mas diante das circunstâncias, das tribulações, a gente vai se desenvolvendo, criando maturidade espiritual para poder ter essa comunhão com o Senhor e essa fé de que na hora da angústia e da aflição, a gente precisa se lembrar de crer que Deus ele é fiel e ele há de suprir nossas necessidades. E ainda que a gente precise passar pelas angústias e tribulações, ele estará sempre conosco, ele não nos abandonará. E aí ele continua com essa sua palavra de conforto, e ele vira para os discípulos e diz assim: e vós conheceis o caminho para onde eu vou. O caminho era a cruz. Por mais que os discípulos se recusassem a aceitar, né? Às vezes a verdade está diante de nós e a gente se recusa a aceitar porque é tão dolorosa, porque é tão cruel, porque está tão fora do nosso padrão que a gente se recusa a aceitar. E eles se recusaram até o último momento. Eu acho que eles ficaram tão estáticos diante da crucificação de Cristo, que eles fugiram e se afastaram, porque aquilo parecia ser de fato inacreditável. E aí ele continua sim, aí Tomé pergunta, né? Tomé, todo mundo tem um parentesco com Tomé, eu também tenho. De vez em quando é difícil acreditar em algumas coisas, né? E a gente pergunta o óbvio ao Senhor, e ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E aí Jesus responde aquela frase que a maioria de nós conhece, né? E que inclusive tem lá nos vitrais da igreja que diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Eu achei muito interessante essa fala de Jesus. Para a gente, essa fala tem vários significados, né? Ah, importante perceber a presença de Jesus em cada momento da vida. É verdade, Drica, porque ele tem sempre manifestado essa presença de alguma forma. Quando a gente pensa que Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, né? A gente começa a elaborar uma série de pensamentos a respeito do que isso significa. Mas para o judeu, esse significado é muito claro, né? O que é diferente para nós muitas vezes, né? O judeu, quando Jesus traz essa fala, ele se remete ao tempo do deserto, ao tempo em que Moisés estabeleceu e construiu o tabernáculo do Senhor, né? Que era o local da adoração do Senhor. A primeira porta, ela era a porta de acesso de todos os judeus que iriam lá para adorar o Senhor, para trazer os seus sacrifícios, para trazer suas ofertas, né? Algumas ofertas, outros animais para sacrifícios. E aquela porta era só para os judeus. Essa primeira porta se chama o caminho. E aí as pessoas entravam por aquela porta, os judeus entravam por aquela porta, e aí eles começavam a participar dos rituais de limpeza, e tinha o altar de bronze, onde os sacrifícios eram queimados e oferecidos ao Senhor. Tinha também uma bacia onde havia água. E
aquela bacia era para os sacerdotes que iriam entrar na porta seguinte. A porta seguinte, sim, a pessoa se lavava e depois a seguinte porta chamava a verdade. E aí as pessoas entravam nesse lugar e se deparavam com um candelabro de 7 braços, que significava a presença do Espírito Santo. Naquele lugar as pessoas adoravam a Deus e também elas comiam seus pães e elas acendiam seus incensos e ofereciam tudo ao Senhor. E aí ainda tinha uma terceira porta, e essa porta era o local conhecido como Santo dos Santos, onde o sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele lugar e aquele lugar era o local onde acontecia o perdão do Senhor. Esse lugar é conhecido como a Porta da Vida. Então, eram 3 véus, na verdade, né? Véus com toda. Se você vai lá em Levítico, em Deuteronômio, você vai ver como foi construído bem certinho o tabernáculo, com todos os detalhes que o Senhor trouxe, né? Com as cores adequadas, com os bordados e tudo mais. E aí, para o judeu, aquilo era muito forte, muito enfático. Quando ele diz que era o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o acesso à presença de Deus, mas que ele não só isso, mas que ele era o próprio Deus. Estar com ele era estar com Deus. Eu achei bem curioso, bem importante trazer essa informação que a gente geralmente não sabe, não conhece, né? Então a gente às vezes divaga e realmente tem significados muito fortes para a vida da gente. E é importante a gente conhecer, né, alguns detalhes que acrescentam nesse entendimento da palavra de Deus. Então, quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então ele está dizendo que não precisa mais daquele ritual todo para chegar ao Senhor, basta através de Jesus Cristo. Ele é que vai ser a ponte de ligação da humanidade com Deus. E aí eu achei bem interessante isso. Jesus tem alguns aspectos que sempre me chamam a atenção e eu sempre estou trazendo isso para vocês, né? Quando ele diz assim, quando a Bíblia diz assim, que Jesus é aquela pessoa que nos olha nos olhos, aquela pessoa que se enche de íntima compaixão por nós, pela humanidade, pelas nossas limitações, fraquezas, ele não é de modo algum aquele Deus distante. Mas assim, quando ele diz, deixa eu achar aqui, quando ele diz para os seus discípulos que ele é esse caminho, essa verdade, essa vida, ele está dizendo: eu sou acessível, eu estou disponível. E a gente tem vivido um tempo, né, o tempo pós-moderno, onde a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais Voltei. E então, por causa disso, as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender Jesus como esse caminho, essa verdade absoluta, né? Essa vida que renova a nossa vida. Porque a gente tem tido essa tendência que é boa de respeitar a fé, as diversas fés, né? Os diversos credos, as diversas religiões. Ao extremo a gente defender a ideia de que Jesus é o único, não é um, dois, né? Mas ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, de forma bem absoluta. Mas é incontestável, não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade, não existe um meio termo. O que existe é o próprio Cristo que se entregou naquela cruz em favor de mim e de você, para nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia, a enfrentarmos, né, as nossas limitações e as nossas dores. E não só enfrentarmos, mas vencermos. Nós encontramos ainda essa confusão, né, que os discípulos tinham enfrentado daquele momento de tanta revelação, de tanta informação que era trazida para eles. E eles dizem assim, deixa eu só achar no verso 7, 8, Filipe, né? Ele diz assim: olha, Senhor, mostra-nos o Pai, porque se Jesus é o caminho, né? A primeira porta, se ele é a verdade, a segunda porta, se ele é a vida, a terceira porta. Então,
É muito mais fácil acessar a presença de Deus agora, né? Do que você estar qualificado para se tornar um sumo sacerdote, enfrentar todo aquele ritual e tudo mais. Então agora é mais fácil acessar a presença de Deus através de Cristo e Ele pede. Então me mostra onde é que faz essa conexão entre eu e o Deus, né, Todo-Poderoso. Se é o Senhor que vai me colocar diante dele, onde é que ele está? Me mostra, porque eu também quero ir para lá, né? É a lógica, nós também queremos. E aí, Jesus responde a Filipe e ele diz assim: há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces? Há tanto tempo o Senhor tem manifestado a sua graça. Há tanto tempo o Senhor tem expressado o seu amor. E mesmo assim a humanidade ainda não conhece o Jesus. Ainda assim, as pessoas, mesmo às vezes na igreja, ainda têm feito declarações de ódio porque não conhecem o Senhor. Mesmo assim, as pessoas ainda têm manifestado os seus preconceitos porque não conhecem o Senhor. Mesmo assim, as pessoas ainda têm rejeitado uns aos outros pela sua forma de viver porque não conhecem o Senhor. A gente, quando olha para Jesus, a gente vê aquele que ia para quem estava rejeitado. Quando eu penso que Jesus, ele tocou no leproso, e isso era abominável aos olhos da cultura judaica, porque ele estaria contaminado, né? Quando a gente pensa que Jesus foi aquele que deixou a mulher, né, tocar na sua orla, numa sociedade extremamente machista, onde a mulher não tinha voz nem tinha vez, quando a gente pensa que Jesus é aquele que atravessou o deserto, né, pela cidade de Samaria, e ele falou com a mulher que seria considerada prostituta, outra mulher, a mulher mais excluída ainda pela sua forma de vida, pela sua forma marital, né? A gente pensa assim, poxa, por que que o crente não está agindo como Jesus? Por que que a gente ainda não está conseguindo aceitar o outro? Porque a gente não está conseguindo ainda respeitar o outro nas suas diferenças, nas suas singularidades, na sua opinião, no seu ponto de vista. A gente precisa entender que Jesus ele respeitava de forma extrema as pessoas com quem ele lidava. Oi, Drica. Oi, Lu. Pronto, vamos tentar continuar. Obrigada, minha gente. A internet aqui deu um probleminha, mas eu acho que agora destravou, né? Vamos continuar. Então, deixa eu ver só onde foi que eu parei. A gente tá falando de algumas qualidades, né? Isso, Drica. Falando de algumas qualidades do Jesus que às vezes a gente desconsidera, né? Eu parei aqui nessa fala de Filipe, que pergunta a Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E então Jesus responde: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco, ainda não me conheces. Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-me o Pai, né? E aí, só retomando o raciocínio que a gente teve antes da criação. Jesus, ele foi o ser humano, né, e Deus ao mesmo tempo, que mais mostrou misericórdia pelas pessoas, em especial pelas pessoas marginalizadas, em especial pelas pessoas excluídas da nossa sociedade. A gente sabe que um leproso, quando passava no meio, né, dos cidadãos, né, limpos, que tinham saúde, ele vinha com um sino badalando pendurado no pescoço. E aí, quando ele passava com aquele sino badalando, as pessoas precisavam abrir caminho para passar o leproso. E as pessoas leprosas eram extremamente rejeitadas pela sociedade, né? E hoje nós temos tornado algumas pessoas nas nossas relações interpessoais como se elas fossem leprosas, como se elas precisassem anunciar a sua passagem e a gente precisasse se afastar. Principalmente quando a gente vai tratar de questões como questões de política, de religião, né? Porque
tem havido uma grande dificuldade da gente ver Cristo nas pessoas, da gente ver a manifestação do Senhor através do outro, principalmente quando a gente trata de questões de justiça, de questões de igualdade, de equidade, de cidadania. Às vezes a gente tem se tornado extremamente legalista e isso tem impedido, né, que as pessoas enxerguem Cristo. E olhe que o próprio Jesus, ele era a expressão do amor de Deus para com o próximo. Ele tinha uma mensagem extremamente revolucionária e libertária, uma mensagem que acertava diretamente o coração das pessoas, de uma forma que as pessoas não conseguiam resistir a esse amor. Era uma mensagem que incomodava tanto a vida daquela sociedade, da vida política daquela sociedade, da vida militar, da vida religiosa daquela sociedade, que eles procuraram uma forma de condenar esse Jesus à morte. E então a gente fica se perguntando, né? Poxa, se os discípulos que andaram com ele não conseguiam enxergar Deus, né? Quanto mais a gente que ainda tem tanta coisa para aprender, quanto mais a gente que ainda tem tanto o que conviver uns com os outros e ver essa graça da glória do Senhor. Jesus pergunta lá aos discípulos: tu não crês que está em mim? As palavras que vos digo não de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Quando nós conseguimos expressar esse mesmo amor, essa mesma misericórdia e compaixão e esse mesmo respeito pela humanidade do outro, as pessoas vão ver não a obra da gente, né, as obras nossas, mas as pessoas vão ver Deus manifesto na obra das pessoas, vão ver Cristo manifesto nas obras das pessoas. Nós temos muito desejo. Tem uma música que cantava muito na igreja que dizia assim: quero ser igual a Jesus, né? Caminhar seguro na luz, né? E falava de perdão e tal. Mas é uma caminhada que nem sempre a gente está disposto a trilhar. Quando a gente tem uma postura condenatória e não acolhedora, a gente não está sendo igual a Jesus. Quando a gente tem uma postura de julgar o outro sem conhecer, principalmente sem conhecer, a gente precisa entender que as pessoas às vezes carregam tantas dores dentro de si e a gente, enquanto cristão, precisa expressar gentileza e amor uns pelos outros. É um grande desafio. É um desafio que Jesus deixou para nós. E aí ele diz assim: crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das suas obras. Nós vamos ver quem é pertencente ao Senhor pelas obras, não obras por obras, não fazer por fazer, mas nós vamos ver quando realmente o nosso coração estiver fincado no bem-estar do outro, na felicidade do outro. Então, nisso serão manifestas as obras de Deus. E ele ainda diz mais: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, Jesus passou pela agonia da morte, foi ressuscitado ao terceiro dia, né? E deixou a nós a incumbência de manifestar as suas obras, de manifestar o seu amor na vida um do outro, de provocar mudança. Tem uma coisa que a gente ouve muito do Gandhi falando, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? A gente, principalmente nesses dias, tem havido muito atrito das pessoas por questões principalmente políticas e de entendimento ideológico. Mas às vezes a gente levanta a bandeira e diz o quanto quer ser respeitado, o quanto quer que a sua opinião tenha valor e tenha força e ecoe. Mas às vezes a gente tem uma grande dificuldade de ouvir a opinião do outro, de aceitar a posição que o outro ocupa.
a forma que o outro pensa. E aí a gente acaba atropelando nossas relações, querendo impor apenas a nossa forma de pensar e as nossas necessidades. Isso não se parece com Cristo. O que se parece com Cristo é a gente conviver e nos tornarmos uma unidade, apesar de. E às vezes a gente critica o outro porque o outro ainda não alcançou o entendimento que a gente já tem. Mas as pessoas têm um tempo para alcançar determinados entendimentos, para ter determinadas clarezas, né, na sua forma de ver. E outras pessoas, apesar disso, nunca mudarão suas opiniões. Mas isso não faz com que ela seja menos filha de Deus, menos filho de Deus do que eu e você. Então precisamos, de fato, procurar ser aquela pessoa que, como Jesus, né, deu o exemplo para nós, que traz aquela mensagem de conforto, de consolo para o coração da humanidade, quando ele diz, né, não se perturbe o vosso coração, apesar das angústias, apesar dos dias difíceis. Não fique perturbado, mas creia em Deus, porque é dele que vem o nosso sustento, e é dele que vem o nosso consolo, e é dele que vem a provisão para nossas vidas. E em seguida, manifestar através das nossas obras, através da nossa postura, da nossa forma de falar e de lidar, amor de Deus, esse amor, que ainda não experimentaram a maravilha desse amor. Fica o convite, né, para que possam experimentar. E a forma de fazer isso é convidando Jesus Cristo para fazer parte das nossas vidas, para que ele esteja, participando, né, da nossa espiritualidade, não apenas como uma forma ritualística, né? Tem pessoas que vão à igreja, vão ao templo para cumprir rituais, mas nunca tiveram um encontro com Deus, nunca tiveram uma experiência com Deus. É convidar o Senhor para que Ele promova essa experiência, para que Ele promova esse encontro e para que a partir daí o Espírito Santo Ele nos oriente. Às vezes é difícil, né, a gente abrir mão de quem nós éramos antes de Cristo. E aí tem uma frase que eu não sei quem disse, agora eu não me recordo, né? Eu acho que foi Spurgeon, eu não me lembro mais, ou foi Agostinho, que diz assim, que a gente pensa, né, que o velho homem morre lá quando a gente é batizado, mas a verdade é que ele sabia nadar e a gente precisa todos os dias matar o velho homem que existe em nós, matar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e buscar no Senhor sermos aquele ideal, né? Como naquela música, quero ser igual a Jesus. Que isso se torne de fato algo que a gente queira, algo que a gente se esforce para ser, buscando manifestar o mesmo amor que Jesus tinha, a mesma graça e a mesma temperança em meio às tribulações. Para quem ia enfrentar um momento tão pesado quanto a crucificação, Jesus está falando às pessoas, os seus discípulos, né? E aí, mesmo que a gente venha enfrentar dias difíceis, a gente precisa ter esse equilíbrio que só o Senhor consegue provocar em nós. Nós não temos a condição humana de manter esse equilíbrio linear, né? Pelo contrário, a gente realmente fica nos altos e baixos, a gente tem dias bons e dias péssimos, a gente tem alteração de humor, tem dias que a gente acorda no mau humor triste, né? Mas o Senhor provoca em nós aquele equilíbrio necessário, não apenas para enfrentar os dias de tribulação, mas para vencê-los. E eu creio nisso porque, como o Senhor nos convida, né, convidou os discípulos, ele também nos convida a crer em Deus e crer também nele. Amém, minha gente. Eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo, né, por conta do problema da internet, mas aí eu vou deixar esse tempo aí para quem quiser trazer algum comentário. E também, se você quiser fazer algum pedido de oração, nós vamos estar orando aqui pela sua vida. Aproveite esse momento, né? Vai ser. A gente lamenta que tenha caído a conexão, mas graças a Deus que a gente conseguiu voltar. E aí, aproveite esse momento para, se você quiser trazer alguma
colocação, alguma ideia pra gente, tá bom? Por enquanto não, então vamos orar, feche os seus olhos. Mais uma vez, né? Vamos agradecer ao Senhor. Daqui a pouco, como a conexão caiu e voltou, eu acho que a gente ainda tem um tempinho pela frente, né? Ok, amém, né? Luciele dizendo que a palavra foi maravilhosa. Né? Que depende da cultura, isso. Nós temos visto muitas lives, né, de muitos artistas. Esse São João mesmo, houveram algumas lives dos forrozeiros, né, de plantão, para tentar sustentar, mas a gente sabe que nem sempre isso gera uma renda para eles. E eles também precisam do alimento de cada dia, precisam. A gente nem pensa, né? Mas de modo geral, todos eles têm suas famílias para sustentar aqui. Isso. Os artistas que estão desamparados sem as festas culturais, né? Aí a gente pensa, mas eu sou crente, eu não danço forró, né? Mas eu acho que Cristo era aquele que olhava para as pessoas como um todo, né? Ele não estava julgando se a prática do dançar forró é correta ou não, mas ele estava pensando, né? Pensaria que aquela pessoa que promove essa festa precisa do seu sustento também, né? É verdade, Drica. Não só esse, mas tantos outros, né? O pessoal que trabalha na parte técnica, montagem de palco, o pessoal dos contra-regras, né? Que ficam nos bastidores. Todos eles precisam de emprego. A gente pensa só no, o artista é rico, mas não só é ele, né? Tem todo um grupo de pessoas que também trabalha em prol dos espetáculos e, né, das apresentações culturais. É isso aí. Mais alguém, minha gente? Muito bem, então. Vamos orar. Fechei os seus olhos. Lembrem de orar também pelas pessoas que estão doentes, né? Ainda temos um índice muito alto de pessoas contaminadas pelo Covid. Agradecer a Deus porque tem um índice muito alto de pessoas que foram curadas, né? Mas e recebemos a notícia ontem, né, que houve a centésima alta de pacientes e que, graças a Deus, tem realizado um bom trabalho, né, nessa batalha contra esse vírus terrível. Ok, vamos orar então. Pai de amor, nós te agradecemos a tua bondade e as tuas misericórdias, nós agradecemos a tua fidelidade e pedimos o teu consolo, ó Deus, pelas famílias que têm passado dias de aflição e de angústia. Que sejamos esse canal, esse sinal do Senhor aqui na terra para manifestar a tua graça e o teu amor. Que o Senhor nos traga orientação, iluminação e sabedoria para sabermos falar e sabermos tratar uns aos outros. Peço também que o Senhor continue sustentando a tua igreja, Senhor, sustentando a sua fé, sustentando as suas práticas, ó Deus, que fazem tão bem, principalmente em comunidade. Pedimos que o Senhor continue cuidando de nós e no tempo oportuno nós voltaremos a nos reunir no santuário, ó Deus. Nós pedimos a tua proteção sobre as pessoas e a tua cura sobre os enfermos. Pedimos também que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor e cuidando da liderança da tua igreja, Pai. Pedimos também que todas as pessoas que nesse momento têm enfrentado desemprego e têm penado, né, para levar o sustento às suas casas. Queremos se apresentar em especial às pessoas que trabalham em atividades culturais, em eventos culturais e que estão todas sem conseguir produzir o seu trabalho a Deus, sem conseguir a sua renda. Pedimos que a tua graça chegue até essas pessoas, ó Deus. Pedimos também que o Senhor continue protegendo o pessoal da saúde e dando entendimento aos nossos governantes para que possamos voltar à nossa rotina no tempo e do jeito adequado, Pai. Nós oramos assim agradecidos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, minha gente. Tem gente ainda entrando, mas a gente está terminando esse momento.
Quem tiver oração, pode ainda, né, colocar motivos de oração. A gente vai continuar orando durante a semana. Se você chegou depois ou se você não conseguiu acompanhar tudo, o pastor Jades vai publicar, né, esse momento de hoje lá no YouTube, vai poder assistir tudo na íntegra, né? Eu espero que dê tudo certinho. E foi muito bom estar com vocês. Eu já estava com saudades, né, de estarmos reunidos. E assim, é sempre um privilégio e um prazer estarmos aqui e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Para a minha vida, esse texto trouxe algumas coisas muito importantes, principalmente para ajudar nesse período de enfrentamento, né, da Covid e também dos efeitos da Covid, como a ansiedade, o medo, a angústia, né? Então, às vezes, a gente é surpreendido com essas emoções e o Senhor vem aqui para trazer uma mensagem de consolo para as nossas vidas, amém? Que Deus te abençoe. Domingo estaremos juntos novamente, né, na exibição do culto lá no YouTube. Nós convidamos você para acessar a página da igreja, Igreja Batista Imperial, no YouTube. E também se inscrever, apertar lá o sininho para poder receber sempre a notificação quando tiver algum vídeo novo, tá bom? Um beijo a você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.